Lucas capítulo 19, dos versículos 11 ao 27. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim: ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por que tua própria boca te condenarei? Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Pai, eu te peço, ó Deus, misericórdia, Senhor. Te peço, ó Deus, que tu possa se agradar da minha vida hoje à noite, ó Pai, neste momento. Que tu uses, ó Deus, para o teu louvor e para a tua glória, conforme a tua vontade, Senhor. Que nesse instante eu possa diminuir, Senhor, para que tu cresças por meio da minha vida, Senhor. E assim como diz a tua palavra, não a nós, mas ao teu nome seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor, ó Pai. Porque diante de ti, Senhor, sou pó, diante da tua grandeza, Senhor. Mas me coloco, Senhor, a tua submissão, para que tu faças de mim como lhe apraz. Usa-me, Senhor, e fala aos nossos corações. E assim traz, ó Deus, transformações, ó Pai, que venham agradar, Senhor, a Ti. Sê conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Um texto bastante conhecido, meus amados. E eu tive agora, olhando aí, os 4 evangelhos chamados de sinópticos, porque tratam praticamente da mesma coisa, ou tratam da mesma coisa apenas com pontos de vista diferentes. Uns acrescentam algumas coisas e os outros não se detêm às mesmas coisas, mas que os 4, eles transmitem os mesmos ensinamentos. Mas essa parábola aqui dessas 10 minas só existe em 2 evangelhos, que é no livro de Mateus, que ele retrata como talentos, e aqui no livro de Lucas, que fala sobre minas.
Mas o que eu acho interessante desse livro aqui, desse ponto de vista aqui de Lucas, é que ele diz que ele chamou 10 servos e entregou a cada um uma mina. Se você for olhar lá no livro de Mateus, ele chama 3 servos ou 4, a um ele entrega 10, a outra ele entrega 5, a outra ele entrega 3 e a um ele entrega uma. Algo diferente. Lá no livro de Mateus, ele quer nos trazer o ensinamento de que nós temos que dedicar ao Senhor a sabedoria, os nossos talentos que Ele nos entregou, nós temos que usar de forma que venhamos a glorificar o nome do Senhor. Mas aqui já nesse livro de Lucas, ele já nos traz um outro ensinamento. E eu gostaria de começar essa noite perguntando a você, o que é que significa para você essa mina? Quem aqui poderia dizer? O que é que significa essa mina? Igual o Ronaldo, dons, né? Mais alguém? Ninguém, meus amados, um de cada vez aí. Eu estive... Oi? Salvação? Lorena, né? Salvação. Eu estive estudando esse texto aqui, fui procurar ajuda, né, da internet e tudo. E se nós formos olhar, o que eu encontrei realmente condiz. Nós podemos ver que Jesus Cristo, ele proferiu essa parábola logo após ele ter tido um encontro de salvação com Zaqueu. E agora ele traz uma exortação. Na verdade, meus amados, essa mina que esse texto fala representa o Evangelho de Jesus Cristo. Tanto que ele chama 10 pessoas e dá a cada um uma mina. E lá no final aqui, mais ou menos, nós podemos ver, no versículo 26, que ele diz: olha, aquele que tem, será dado. Aquele que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Zaqueu era um homem, o que? Publicano, cobrador dos impostos, de certa forma injusto, ladrão, como era naquele tempo. E ele, ouvindo falar que Jesus Cristo estava passando por ali, ele deseja ter um encontro com Cristo. Ou seja, Zaqueu, ele valorizou aquilo que ele tinha ouvido de Jesus Cristo. E agora, de certa forma, ele faz uma comparação, porque Jesus Cristo estava próximo a enfrentar o Calvário. E ele traz uma exortação para aquele povo de Israel que estava preocupado que Jesus Cristo viria para assumir o reinado de Israel. Como ele fala aqui, olha, que ele diz assim, no versículo 12: então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Aquele povo estava vivendo um momento de dúvida, de terror, de medo. Eles estavam com sentimentos de medo em si. Eles estavam com pressentimentos, talvez com eles, né? Pensando que Jesus Cristo estava falando acerca de vir e tomar o poder de Israel, quando na verdade não era. Jesus Cristo estava falando aqui que ele precisaria ir para o junto do Pai para depois voltar e tratar com aquele povo com dureza. Ele queria, de certa forma, avaliar a postura do povo de Israel. Ou seja, ele iria cobrar o conhecimento que ele tinha deixado para aquele povo. Por isso que ele diz: olha, eu vou para esse reino, para ir lá e tomá-lo, e depois voltarei para prestar conta com vocês. Na verdade, meus amados, Jesus Cristo estava falando que iria voltar, como ele promete até aos nossos dias atuais, que ele voltará e ele nos cobrará acerca do nosso conhecimento, acerca daquilo que nós fazemos mediante conhecermos a Cristo, sabendo quem ele é. Tanto que a Bíblia fala que a maior condenação do mundo
Paulo diz isso, o próprio Jesus Cristo diz isso, que o mundo erra porque não tem conhecimento. O próprio Jesus Cristo exortou aquele povo, disse: olha, examinai estas escrituras, porque vós cuidais nela ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E outro texto diz: olha, errais em não conhecerdes as escrituras e nem o poder que há nela. Porque a palavra de Deus, ele mesmo diz que a sua palavra é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus Cristo estava, de certa forma, trazendo um ensinamento para aquele povo. Olha, eu estou dando meu conhecimento, por meio dos meus sinais, por meio do que eu tenho pregado, por meio da vida dos meus discípulos, e eu vou, mas eu voltarei. E hoje, meus amados, a maior condenação no meio do povo cristão é exatamente a falta de conhecimento, é o desleixo com essa leitura da palavra de Deus. Eu não vou nem aqui deixar ninguém falar, mas quanto tempo nós temos gastado com a leitura da palavra de Deus? E eu vou mais além: quantas vezes você já leu a Bíblia? Porque muitas vezes, meus amados, nós fracassamos na caminhada, nós olhamos para trás. Por quê? Porque não conhecemos a Cristo. E o meio que Deus nos deixou para conhecê-lo, para se chegar até Ele, é por meio da sua palavra. E hoje à noite eu pergunto para você mais uma vez: qual o valor que você tem dado a essa mina que se chama o Evangelho de Cristo? Que valor você tem dado? Porque, meus amados, muitas vezes eu costumo muito dizer que quanto mais conhecimentos nós adquirimos, muito mais ousadia nós também adquirimos. Essa segunda-feira nós estávamos no nosso discipulado, o GD Samoquias, da juventude aí, e eu achei algo bastante interessante da Vanessa, quando ela falou que estava no consultório, se não me engano, odontológico, e lá uma mulher começou a falar lá acerca de imagem de Maria e tal, e ela disse que o Espírito Santo de Deus incomodava ela para ela poder falar algo a Deus, mas ali ela teve receio e não falou, não pregou um pouco da palavra de Deus para aquela senhora. E ela disse: mas Valdo, quando eu cheguei em casa, quando eu saí daquele consultório até chegar em casa, o Espírito Santo de Deus era todo tempo me incomodando, todo tempo me incomodando. Por que eu não preguei a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, quanto mais ela entra nos nossos corações, meus amados, muito mais nós temos sede de transmitir. E é para isso que Jesus Cristo nos chamou, para transmitismo as suas grandezas. Qual é o propósito do discipulado que aplica aqui a pregação? Não é para nos capacitar? Qual foi a ordem, o versículo chave para o discipulado? Não é: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou mais: ide e fazei discípulos. Então, meus amados, Jesus Cristo estava trazendo isso à memória daquele povo. Aquele que tem, será dado; aquele que não tem, ser-lhe-á tirado. Conhecer a palavra de Deus é algo tão sério, meus amados, que a Bíblia fala que nós seremos cobrados pelo que nós conhecemos. Quando a palavra de Deus diz: olha, o homem prudente é aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha, meus amados, é Jesus Cristo, mas a rocha para nós é a palavra de Deus. Quanto mais você sacia a sua sede, mais firmado você está. Como o pastor Edinaldo falou, quanto mais nós nos dedicamos a conhecermos as Escrituras, muito mais as raízes da nossa fé, elas vão se aprofundando. E aí pode vir o que vier, mas você estará firme, porque a sua fé não está baseada somente no que você vê, mas está baseada nas suas convicções acerca de Cristo, daquilo que você tem aprendido por meio de se dedicar a ler a palavra do Senhor. Então aquele povo, eles estavam totalmente enganados, eles estavam pensando que Jesus Cristo estava falando que ele iria vir para tomar aquele povo de Israel.
quando Jesus Cristo, na verdade, estava falando que Ele iria para o Pai, mas que Ele haveria de voltar. Que é a esperança que nós estamos aguardando. Que um dia Jesus Cristo virá para nos julgar. Todos nós aqui passaremos por esse julgamento. E é o que o que vai valer é a sua obediência à palavra do Senhor. É o que você fez por meio de obediência àquilo que Ele deixou para nós nos seus ensinamentos. Você vê que toda a trajetória do Antigo Testamento, o próprio Deus dizia: olha, guardai o quê? Os meus estatutos, as minhas leis e os meus mandamentos, para cumprir todos os dias as vossas vidas. Uma das primeiras pregações do pastor Edinaldo que me incomodou é: por que nós sabemos tanto e praticamos tão pouco? Por que é que nós sabemos tanto e obedecemos tão pouco? Você vê que Saul, quando Deus disse: olha, por meio do profeta Samuel, vai e destrói lá os midianitas, destrói tudo, não deixa nada com vida. Samuel deu ouvidos a quem? Deu ouvido ao seu exército. Não, Senhor, vamos aqui levar os melhores animais, vamos deixar com vida aqui o rei, para que nós venhamos a escarnecer dele. Em outras palavras. E ali Samuel, quando ele regressa da sua batalha, Samuel chega para ele e diz: olha, tem o Senhor tanto prazer em sacrifício como em que lhe obedeça? Esse texto, meus amados, ele nos traz grandes exortações. Você vê que ele diz que o próprio Jesus Cristo, ele promete, assim como aquele Senhor voltaria para prestar conta com os seus servos, Ele também voltará para prestar conta com cada um de nós. E você vê que o último versículo aí, o 27, ele diz: quanto porém a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. É a questão da obediência, meus amados. E ele proferiu essa parábola logo após ter tido esse encontro de salvação com Zaqueu. Esta parábola foi contada em Jericó durante a última viagem que o Senhor Jesus fez a esta cidade. O Calvário, com todo o seu horror, estava às portas. Uma tensão de espírito incomum marcava o comportamento de nosso Senhor. E todos estavam admirados e com medo, né? Havia uma eletricidade no ar e todo mundo sentia que alguma coisa estava por acontecer. Alguns pensavam que o reino de Deus ia chegar imediatamente. Por isso Jesus contou esta parábola a fim de diminuir mais a expectativa, a qual podia facilmente se transformar numa rebelião contra Roma. Jesus disse ao povo qual era o seu plano na realidade. Ele tinha que ir a um país longínquo para receber o reino, e por isso ia demorar. Quando voltasse, não era para fazer o que estavam pensando. Todos achavam que o reino significava a soberania de Israel sobre as nações, mas em Jesus ensinou que ele ia destruir os cidadãos rebeldes e inspecionar o que é que todos os crentes, né, têm igualmente e na mesma quantidade. Que é que todos possuem com igualdade: o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o preto e o branco, o homem e a mulher. É essa mina ali, que o próprio Jesus Cristo está dizendo: olha, eu chamei 10 servos e a cada um eu dei uma. Todos nós aqui, meus amados, temos em igualdade o conhecimento do Senhor. É claro que uns têm mais e outros menos, mas nós seremos avaliados pelo Senhor conforme aquilo que nós temos obedecido na sua Escritura. Deus, ele irá cobrar o que nós temos feito com o conhecimento que Ele tem nos dado. Porque esse evangelho, meus amados, que muitas vezes nós temos deixado de lado de forma relapsa, é poder e salvação. É para os outros? Não. É para nós mesmos. Eu acho tremendo quando a palavra de Deus diz: conhecereis essa verdade e ela vos libertará. Muitas vezes, meus amados, nós permanecemos as mesmas pessoas dentro da casa de Deus, exatamente porque não somos praticantes, nós somos ouvintes da palavra do Senhor.
E eu vou mais além, a palavra diz que vai chegar o tempo, meus amados, que muitos ansiarão ouvir esse evangelho e não terão quem prega. Por quê? Porque desvalorizaram. O próprio Jesus Cristo veio com o intuito de salvar aquele que estava perdido, e ele fazia isso pregando a sua verdade, mas as pessoas rejeitaram. A palavra de Deus diz que o conhecimento do Senhor é sabedoria para aqueles que se salvam, mas é loucura para aqueles que se perdem. Muitas vezes, meus amados, nós temos nos colocado nessa postura de pessoas, de certa forma, tolas, que ouvem, mas que não dão crédito nenhum. Poucas vezes nós ouvimos alguém pregar acerca da semente que caiu à beira do caminho, a parábola do bom semeador. Pouquíssimas vezes nós ouvimos alguém pregar, porque nós também tiramos esse crédito da palavra do Senhor. E aquela parábola ali, ela nos traz também uma grande exortação. Ela nos traz um questionamento para as nossas vidas, ou deveria trazer um questionamento para as nossas vidas. Que tipo de coração tem sido nosso, mediante recebermos a palavra de Deus? Será que nosso coração tem sido um coração pedregoso, cheio de pedra, ao qual a palavra de Deus chega lá, mas não cria raízes? Será que o nosso coração tem sido um coração cheio de espinhos, que a palavra de Deus quer até crescer, mas os nossos cuidados com essa vida, a nossa preocupação, o nosso desleixo, o nosso comodismo, a nossa falta de sede, de certa forma, e ali os espinhos, todas essas coisas sufocam a palavra de Deus e não deixam ela frutificar nas nossas vidas? Ou será que o nosso coração é aquele onde a semente cai ali, mas é só terra, uma terra seca, que não tem nutrientes para nutrir a palavra do Senhor, e ali vêm também as dificuldades, as lutas do dia a dia, que a Bíblia relata como pássaros, e vem e come, e aquela palavra já não tem como trazer transformação nas nossas vidas? Uma coisa é certa, meus amados, que o nosso coração precisa ser o último, a qual a palavra de Deus diz que é aquele coração preparado, qual a semente de Deus chega, ali ela fecunda, né? Cresce, se torna uma árvore frutífera, e ali ela dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um, e tudo isso para o louvor e a glória do Senhor. Nós precisamos, meus amados, ter mais compromisso com essa leitura da palavra de Deus. E nós podemos perceber, cada um aqui sabe da sua vida, que não é algo fácil. Não é algo fácil essa leitura diária, porque nós precisamos ler todos os dias. Não é hoje sim, amanhã não, daqui a uma semana ou daqui a um mês. Assim como nós precisamos de alimento, assim como nós precisamos de beber água, todos os dias nós também precisamos nos colocar a um compromisso maior com a leitura da palavra de Deus, porque nós seremos cobrados, meus amados. A própria palavra de Deus diz que aquele que conhece, até mesmo deixa de pregar para um próximo, e essa pessoa vem a perecer, nós seremos cobrados pelo sangue daquela pessoa, porque nós o que? Tínhamos conhecimento e não pregamos. Não pregamos, meus amados. Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, mas estamos vazios da palavra do Senhor. Eu não quero tratar aqui com os novos convertidos, mas eu quero tratar com você que já tem muitos anos de evangélico. Quantas vezes nós pedimos para você abrir a Bíblia em determinado livro, você fica lá, balançando a Bíblia de um lado para o outro, procurando onde é o livro. Às vezes é um livro tão fácil, ou existe aqueles que vão lá no comecinho da Bíblia para ver a numeração ali, a página, porque ainda não sabe. Isso com muito tempo de evangélico. E que prova isso nos dá? É que nós não temos dedicado nosso tempo na leitura da palavra do Senhor. Nós temos desvalorizado essa mina que Deus deu,
algo de importante que vem saciar as nossas sedes. E isso nos trará uma cobrança muito grande. Notem o propósito da dádiva, ou seja, da mina. Era para se viver e negociar com ela. Ou seja, é o que o próprio palavra de Deus diz: ide pregar o evangelho. Quando Jesus Cristo chamou seus discípulos, ele capacitou para que eles depois fossem. Jesus Cristo, quando escolheu aqueles discípulos e capacitou eles, é porque ele tinha um propósito. Ele haveria de quê? De morrer e ressuscitar e subir. E tudo aquilo que ele deixou para os seus discípulos, agora ele deixou também a obrigação, a ordem: ó, ide pregai. Então note que o propósito aqui dessas minas era para se viver e negociar com ela. Assim nós, como eles, temos que viver do evangelho e também negociar com ele. Temos que usá-lo para nós mesmos e para os outros. Temos a salvação não só para nós nos alegrarmos com sua doçura e segurança, mas também para negociarmos com ela. Temos que operar a nossa salvação com temor e tremor. O evangelho da salvação é a nossa capital, é o nosso capital inicial. Há dois modos como podemos usá-lo: um para moldar o nosso caráter, ou seja, nós buscando esse conhecimento e aplicando nas nossas vidas, e outro é para tomar mais voltados às coisas celestiais e como Jesus. Temos que viver dele para crescermos e nos fortalecer. Perdão aqui, meus amados, passou aqui. Para nos fortalecer nas coisas espirituais. Temos que fazer o evangelho frutificar em nossa conduta, em nosso andar e em nossa vida, através dos seus santos princípios. Depois temos que falar aos outros. Não devemos enrolar o evangelho em nossos lenços de contentamento pessoal, sem fazer nenhum esforço para dá-lo aos outros, que é aquele último servo. Foi o 10º servo que pegou a mina e fez o quê? Ele enrolou e guardou. E quando o Senhor voltou, ele disse: Senhor, está aqui, o que é teu. Eu tive medo e guardei, porque sei que tu és homem que semeia, aliás, que colhe onde não semeou. E diz: olha, e você sabendo, por que você não depositou no banco, para que quando eu viesse, eu tirasse com juros? Talvez, meu amado, você já tem muito tempo de evangélico, e até hoje você tem guardado essa mina só para si. Chegou o tempo de você dividir essa mina. Chegou o tempo de você executar a ordem do Senhor. Porque, meu amado, é mediante a nossa dedicação, é mediante nós nos dispormos a pregar para os outros, com o intuito maior de salvação de outras vidas, é que você será abençoado. Hoje, a própria palavra diz que hoje nós já não somos mais crianças que necessitamos de leite. Isso foi no tempo da nossa conversão. Hoje nós somos pessoas adultas que já nos alimentamos de alimento sólido. Ou seja, nós já temos bagagem e precisamos passar para os outros. Porque a Bíblia relata que aquele que granjeou, que alcançou, que negociou, ele foi abençoado. Aquele que recebeu 1 ganhou 10, ele foi colocado o quê? Sobre 10 cidades. A palavra de Deus para nós hoje à noite é que Deus ele quer lhe colocar sobre o muito. Deus ele quer lhe colocar sobre o muito, meu amado. Mas é mediante a nossa obediência, é mediante a nossa dedicação em cumprir a vontade do Senhor. Todos nós estamos no mesmo pé de igualdade. Todos nós temos algo a transmitir para o nosso próximo. Tanto você que é mais novo na fé, quanto aqueles que são mais velhos na fé. Todos nós temos algo a transmitir para o Senhor. E nós precisamos fazer isso. Porque o Senhor está para voltar, meu amado. Ele está voltando. E Ele vai prestar conta com cada um de nós.
Temos que fazer o Evangelho frutificar na nossa conduta, em nosso andar, em nossa vida, através dos seus santos princípios. Deus, depois de termos de falar aos outros, nós não devemos enrolar o Evangelho em nossos lenços de contentamento pessoal, sem fazer nenhum esforço para dá-lo aos outros. E é este o nosso trabalho, não só do pastor, mas de cada crente. O mundo nunca será evangelizado por governantes. Cada crente deve ser uma testemunha que conte a história da cruz de Cristo. A pessoa que guarda seu talento e não fala dele para ninguém é igual ao avarento, que coloca seu tesouro numa meia velha e o esconde num buraco no chão. Ao desenterrá-lo, terá a surpresa de ver que todas as moedas escorregaram para fora da meia. Se quiser guardar a sua salvação, fale aos outros sobre ela. Nós fomos, meus amados, chamados por Deus para fazer parte de quê? De um sacerdócio real. Nós somos embaixadores de Cristo. Não é os outros, somos nós que temos que levar a verdade da palavra de Deus até os confins da terra. Está sobre nossos ombros essa responsabilidade. E nós recebemos do Senhor conhecimento. Como o texto diz aqui, nós recebemos do Senhor minas. Cada um de nós temos minas. Deus, Ele nos colocou em cada um de nós conhecimento. Talvez você diga assim: ah, Evaldo, mas eu sei muito pouco. Não importa. Mas o pouco que você sabe, meu amado, é poder de salvação. Se você pregar para outros, é poder de salvação. Se você chegar para uma pessoa e falar: olha, eu fui transformado por isso e por isso que está escrito na Bíblia, e você repassar para outras pessoas, aquele pouco que você vai falar vai alcançar corações. Mas nós não podemos nos conter. Nós não podemos ver aqui, como o texto diz, sermos pessoas avarentas, que guardamos simplesmente para nós mesmos. Porque Deus espera de nós que nós repassemos aquilo que nós recebemos de graça, nós venhamos a repassar para os outros. É assim que você dá valor ao que Cristo tem lhe dado, é transmitindo. Quando eu valorizo, quando você conhece algo, quando você ganha conhecimento e você viu que aquilo é bom, todos nós aqui na nossa vida secular queremos passar para os outros, não é assim? Porque é bom. Quanto mais a palavra de Deus, que transforma, que liberta, que salva, nós também precisamos nos dedicar a passar para os outros. Se quiser aumentá-la, então semeie. Como tantas pessoas se sentiram mais felizes se saísse de suas conchas e negociassem seu talento. Lemos no Salmo 126, o verso 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não é fácil, meus amados, mas é necessário. O próprio Jesus Cristo diz: olha, saia fora desse arraial. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos, meus amados, carregar essa cruz de Cristo por onde quer que nós andemos. Nós precisamos levar essa palavra de Deus afora desses 4 arraiais, afora dessas paredes, como a palavra de Deus diz. E temos que ir lá fora, porque são os lá de fora que necessitam. Você vê que aquele texto que fala sobre a seara, o próprio Jesus Cristo diz: olha, orai ao Senhor das searas para que envie ceifeiros. Porque olhar para os campos e verdes que eles já estão brancos, estão prontos para serem colhidos. Quantas pessoas, meus amados, nós temos alcançado para Cristo? Você que está hoje à noite aqui, será que você pode olhar para o seu lado e ver alguém que você alcançou para Cristo? Por ter valorizado a palavra de Deus e ter levado a outra pessoa? Quantas vidas você tem alcançado? Para quantas pessoas você tem compartilhado
essa mina de valor que é a palavra de Deus, que Ele nos entregou para nós. A palavra de Deus diz, meus amados, se eu não me engano é lá no livro de Apocalipse, que aquele que perseverar até o fim receberá uma coroa. Mas o próprio livro de Apocalipse também diz que há alguns que receberão uma coroa, mas com pedras preciosas, e outros não. Por quê? Porque granjearam mais, negociaram mais com a palavra do Senhor, se dedicaram mais, tanto a conhecer como a passar. Como será a sua coroa? Será que ela vai ter umas pedrinhas a mais? Ou será que ela vai ter umas pedrinhas a menos? Os vários tipos de lucro ao se negociar. Houve uma desigualdade de lucro. Apesar do capital ter sido o mesmo, ou seja, uma mina para cada um, um disse, tua mina rendeu 10. Outro disse, tua mina rendeu mais 5. E todos, mesmo os não mencionados, devem ter tido lucros variados. Todos tinham a mesma quantia para começar, mas terminaram com resultados diferentes. Um ganhou 10 vezes mais que o outro, e um deles não ganhou nada com o seu. Onde está a diferença? Não nos resultados aparentes. Os resultados exteriores podem ser causados pela diferença de posição, campo de trabalho ou oportunidade, pelos quais não somos responsáveis. A diferença também não está no número de almas salvas por nosso trabalho, nem pela quantidade de dinheiro que angariamos, nem pelo tamanho da igreja em que somos pastor ou membros. O homem colocaria a diferença nestas coisas, mas o homem é apto a cometer erros. A diferença nos lucros é aquela que vemos na devoção e fidelidade. Se todos tivessem trabalhado com a mesma diligência e fidelidade, os lucros teriam sido iguais. Não importa a diferença dos resultados exteriores. O presbítero pode receber tanta recompensa quanto o pastor. E o membro pode receber tanto quanto os dois. E mais, se for devotado e fiel em sua esfera de vida, a velha lei de Israel afirma o verdadeiro princípio da recompensa cristã. Qual é a parte dos que descem à peleja? Também será a parte dos que ficarem com a bagagem. No livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 24, ser pastor ou rico ou cheio de talentos não vai adiantar nada neste aspecto. Alguns dos queridos irmãos de nossas igrejas que vivem no anonimato podem ter mais lucro com sua mina do que o pastor, mas só se forem mais fiéis em suas posições. Ou seja, meus amados, não importa se você, alcançou 5 vidas para Jesus e aqui de repente um outro alcançou uma, ou outro nenhuma. O que importa é nós termos pregado. O que importa é nós darmos testemunho daquilo que Deus operou nas nossas vidas. O que não se pode ser aceitado, meus amados, é nós ficarmos calados, porque nós seremos cobrados. Você vê aqui, cada um recebeu uma mina, todos eles estavam na mesma condição, mas cada um teve a sua forma de dedicação. Eu creio que aquele que alcançou 10 se dedicou muito mais. Aquele que se alcançou 5, talvez um pouco menos. E assim sucessivamente. Porém, aquele que não granjeou, que não alcançou nenhuma, o que nós podemos entender é que ele não se dispôs. E para nós fica mais uma pergunta: você tem se disposto a pregar a palavra do Senhor? Eu creio, meus amados, que nós nos dedicarmos a pregar a palavra do Senhor é o sentido melhor que o cristão pode ter. Nós nos dedicarmos a transformarmos vidas
é o melhor sentido que nós alcançamos de Deus. É muito bom você poder pregar para uma pessoa e você ver que aquela pessoa tem sede de ouvir. Você pode estar passando pelo problema que você estiver passando, mas você se esquece. Você pode estar passando pela dificuldade que você estiver passando, mas a paz chega no seu coração assim, de uma forma tal que você nem se importa mais com aquilo. Talvez alguns já tiveram essa experiência de alcançar vidas para Jesus e sabem do que eu estou falando. E você que ainda não se dedicou a fazer isso, você só vai entender também quando você se dedicar e tiver essa experiência de alcançar vidas para Jesus. É algo tremendo, meu amado. Você passa a se dedicar muito mais a conhecer as Escrituras, porque você automaticamente cria em você uma sede de conhecer mais e mais e mais, para poder ter mais e mais o que transmitir. E Jesus Cristo estava chamando a atenção daquelas pessoas. Eu dei condições e eu espero que vocês usem daquilo que eu lhe dei. Todos que negociaram tiveram lucros. Nenhum trabalho é vão no Senhor. Não há grandes dívidas neste negócio, nem investimento que resulte em perda. O homem que vive pelos princípios do Evangelho e tenta ganhar outros para Cristo será bem sucedido. Contudo, na realidade, pode ser que aos olhos dos outros e aos seus próprios olhos ele pareça um fracasso. Se tentar desenvolver esta igreja em graça, santidade e liberalidade, mas não vir resultado, vou ganhar tanto quanto receberia se tivesse sido bem sucedido. Se você se recusar a colaborar e não atender ao apelo para ser fiel, quem perde é você. Perdão aqui, é tanta coisa. O homem que trabalha pelo Evangelho não perde nada. Ninguém pode chegar e dizer: Senhor, pus tua mina em minha pequena loja, fiz o melhor que pude, agora ela se acabou. Todo aquele que trabalha vai receber alguma coisa. O homem com as 10 minas de lucro fez isto porque trabalhou mais. O de 5 recebeu o que merecia por seu trabalho também. E o que perdeu sua mina, é ele que se recusou a usá-la, guardando enrolado no lenço. Ele não acreditou que Deus iria recompensá-lo. Achava que a mina era tudo o que podia ganhar. Sentia ser inútil tentar usá-la. Achava que lhe era impossível ganhar uma alma que fosse para Cristo, e por isso nem ao menos tentou. Há uma lei irrevogável, tanto na natureza como na graça, que diz: aquilo que não usamos, perdemos. Que é o que o texto diz aqui: aquele que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Porque, meus amados, Deus, Ele cobra aquilo que também damos, aquilo que Ele nos dá. Nós podemos ver essa lei em tudo. Em tudo nós podemos ver essa lei. Você, para possuir algo, você também tem que investir. Da mesma forma, se nós queremos alcançar o melhor de Deus, nós também temos que investir. Até mesmo porque foi para isso que Cristo nos chamou. Ele nos chamou com um propósito maior, eu considero maior do que a nossa salvação. Ele nos chamou para um propósito de honra para cada um de nós, que foi o quê? Fazer parte de um povo escolhido para pregar as suas grandezas. Como nós lemos aqui no Salmo de 126, o verso 6, aquele que leva, a semente chorando, ele voltará com seus molhos, e agora já terá um estado de alegria. Por quê? Porque se dedicou, meus amados. Nós precisamos usar desses exemplos, desses grandes homens, como foi Paulo, para as nossas vidas. Eles não tinham as suas vidas por preciosas. Não à toa nós podemos ver na história dos discípulos que todos eles morreram de formas duras demais.
mas que eles se alegravam com essas mortes, porque sabiam que estavam morrendo por Cristo. Quantos deles ousaram dizer: olha, importa obedecer a Cristo, quando eles eram ameaçados? Olha, não preguem a esse Jesus Cristo que vocês conhecem, não preguem. Olha, importa obedecer a Ele do que a vós. Nós não podemos, meus amados, nos conter. Nós não podemos ficar com algo tão precioso que Cristo nos entregou somente para nós mesmos. Aumentamos que temos pelo uso, ganhamos gastando. Provérbios 11, 24 diz: alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Coloque seu braço numa tipóia e deixe-o ficar assim 6 meses. No fim verá que perdeu o uso dele. O que faz um lutador campeão ter braços e músculos tão fortes? Todo mundo sabe a resposta. É porque ele os usa treinando e lutando. A declaração final dos lucros: o mestre voltou e os servos prestaram suas contas. Ele queria saber o que tinham feito com o dinheiro que colocaram em suas mãos. Isto nos mostra, através de uma metáfora, o que espera a todos nós além do túmulo. Primeiro, notem que todo lucro é aplicado ao capital. Os servos disseram: tua mina rendeu. Ninguém disse: eu ganhei. Se eu viver aos princípios do Evangelho, tentando fazer com que outros creiam nele, a bênção que recebe vem da verdade do Evangelho e não do meu uso dele. É a alimentação que nutre, não os meus dentes. É o Evangelho e não minha confiança nele, que é a verdadeira causa da minha santificação. Paulo disse: não eu, mas a graça de Deus é que habita em mim. É a pessoa que ganha outra pessoa. Paulo podia plantar e Apolo regar, mas Deus dava o crescimento. Muitas vezes, meus amados, nós nos contemos, dizendo assim: não, eu não sei o que falar. E ali a gente não prega a palavra de Deus. Se esquecemos, meus amados, que nenhuma palavra do Senhor é lançada em vão. Nada do que você fala para o próximo é lançado em vão, porque é o próprio Deus que vela para cumprir aquilo que Ele promete. E muitas vezes, até mesmo eu tiro isso para a minha vida, quantas vezes eu quis relutar em estar aqui, eu quis relutar em estar aqui pregando a palavra de Deus, porque eu me preocupava se eu ia agradar aos outros, quando na verdade, meu amado, o que importa é que eu pregue. Talvez o que eu estou trazendo hoje à noite aqui para os irmãos, nem todos estejam absorvendo, mas eu sei que isso vai trazer frutos, vai trazer transformações na vida de alguns. Uma coisa é certa, eu não estou falando por mim mesmo. Eu creio que quem está falando é Deus, porque eu não estou falando do meu conhecimento, eu não estou transmitindo algo humano, eu estou transmitindo algo espiritual que vem de Deus. E é Deus quem vela para cumprir pela sua palavra. Eu não tenho que ter mais essa preocupação. Quantas vezes, não era, irmã Ivanilson? As pessoas ligavam ou perguntavam: é fulano que vai pregar? E quando as pessoas sabiam que era determinada pessoa, nem pisavam na igreja. Eu já fui assim, mas glória a Deus que Deus transformou a minha vida. Porque hoje eu sei que toda a palavra de Deus ela é apta para exortar, para corrigir, para transformar, para, sabe, dar condições de transformação. E hoje não habita mais no meu coração essa preocupação de satisfazer. O que me preocupa é vir aqui e passar a palavra de Deus, porque quem vela para cumprir é Ele. Se Deus ele não velar pela sua palavra, meu amado, então não há salvação, não há transformação, o Evangelho é em vão. Mas não, é palavra de Deus, e ela é afiada, ela vai lá onde ela precisa ir, ela vai lá e traz a transformação. Então nós precisamos valorizar a palavra de Deus, primeiramente gastando tempo em conhecê-la, e segundo, repassando para os outros.
porque ela é boa, ela vivifica, ela transforma, ela liberta e ela leva a todo aquele que crê, ela leva a salvação. Amém? É essa palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje à noite. Espero que Deus possa, eu creio que Deus falou com a sua vida, Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração juntamente comigo. Uma oração com um único propósito, que você possa pedir hoje à noite a Deus, para que Ele suscite no seu coração esse compromisso com a leitura dEle, para que Deus coloque no seu coração sede em ler a palavra dEle.